Irmãos, nós estamos aqui na reta final do Sermão do Monte, do Sermão no Monte. Pouco mais de um ano caminhando aqui nesse texto. Chegamos no finalzinho. Eu achei que íamos concluir hoje, nós vamos concluir na semana que vem. Na semana anterior eu falei para vocês que era a última mensagem, mas nós não conseguimos chegar no verso 23. Meio que nós paramos ali no versículo de número 20. Então, para nós, nessa noite, nós vamos Mateus, capítulo de número 7, dos versos 21 até o verso de número 23. E na semana que vem, com a graça do Senhor, nós vamos lá de 24 até o verso 29. Mateus, capítulo de número 7, dos versos 21 ao verso de número 23. Amém? A palavra do Senhor diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Até aqui. Oremos mais uma vez. Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, esta é a Tua palavra, e nós Te agradecemos por essa oportunidade gloriosa de podermos aqui conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Os corações estão abertos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa sessão final do Sermão do Monte, que tem início lá no versículo de número 13, Jesus começa a fazer um paralelismo. Ele começa a trabalhar questões comparativas para levar os seus discípulos a terem um entendimento e também parâmetros acerca do que eles estão vivendo ou do que eles irão viver. Você se lembra que no início do versículo 13, Jesus começa a falar sobre duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. A porta estreita, ela é a entrada para um caminho também apertado, também estreito. Contudo, o destino dela é a salvação. A outra porta é uma porta larga e o caminho dessa porta, ele é espaçoso, porém, o destino é a perdição. Na sequência desse texto, Jesus vai falar sobre duas árvores. Ele conclama os seus discípulos a terem cuidado com aqueles que vêm disfarçados em ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. E Jesus ele usa a figura das árvores para poder ilustrar como identificar um falso mestre, como identificar um falso profeta. Olha para o caráter da pessoa, olha para o ensino da pessoa, olha para o resultado que a vida da pessoa gera. Vocês lembram? Nós vimos tudo isso. Duas árvores. Jesus chega a dizer assim, categoricamente, não é possível que uma árvore boa produza um fruto mau. E também não é possível que uma árvore má produza um fruto bom. Por mais que se pareça a um pé de manga, se o que nasce é uma goiaba, não é mangueira, é goiabeira. Da mesma forma, por mais que se pareça uma ovelha, por mais que tenha um discurso agradável, se a natureza é de lobo, logo essa natureza vai ser revelada, e então o lobo vai atacar, vai devorar e vai destruir as ovelhas que estão no seu redor. Por isso, muito cuidado. Muito cuidado. Olha para o discurso dessa pessoa, olha para o ensino dessa pessoa, olha para a pregação dessa pessoa. Por quê? A mensagem que você prega revela o Deus que você serve. Aquilo que você se dispõe a receber é um pouquinho daquilo que você vai se tornar. Por isso, toma cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. Nós vimos Pedro falando que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Eles são do mundo, eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. É uma pregação do homem para o homem, do ego para o ego, do interesse humano para o interesse humano. É aquele tipo de mensagem, você vai vencer, você vai conquistar, você vai dominar. Tudo aqui, irmãos. É um tipo de ensino focado nesse tempo.
É um tipo de ensino que não aponta para a eternidade, que não conduz ao arrependimento, que não nos leva a uma vida piedosa. Afinal de contas, o resultado, o sucesso natural é o que importa, é o que revela o quão abençoado você é. Se o ano do seu carro é mais novo, você é mais abençoado do que quem não tem um carro assim tão novo. E esse tipo de mensagem é aquilo que Jesus está dizendo, que é uma mensagem da porta larga para o caminho espaçoso, mas que por fim conduz à perdição. Porque, irmãos, sem arrependimento não existe perdão. Como é que eu vou receber perdão se eu não entendo que preciso de perdão e por isso clamo pelo perdão? Se eu não reconheço o quão mal eu sou, o quão necessitado eu sou, o quão dependente eu sou, será que eu vou de fato buscar a Deus? Será que eu vou de fato me render a Deus? Se eu tenho recebido como sendo da parte de Deus um ensino que diz que sou eu que tenho que fazer, eu que tenho que conquistar, eu que tenho que dominar, eu que tenho que estar no controle, eu que tenho que... Então, nunca vai ter espaço para que o Senhor dirija as nossas vidas. E agora, nesse texto que lemos, Jesus dá sequência. Você lembra que ele havia iniciado no versículo aqui, de número 19 e 20? Ele havia iniciado o seu discurso escatológico. Jesus havia iniciado a menção acerca do tempo do encontro com ele. E aí ele disse assim: toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Uma figura do juízo, uma figura da consumação, da condenação. Toda árvore que não produz bom fruto. Por quê? Porque a árvore ela é conhecida pelo fruto que dá. Se o fruto é de piedade e de justiça, o coração é piedoso e justo. Mas se o fruto é de egoísmo, egocentrismo, se o fruto é de altivez, se o fruto é para a glória humana e não para a glória de Deus, significa que esse coração não é um coração regenerado. Condenado estava, condenado permanece. Até fez a obra do Senhor, mas nunca conheceu o Senhor da obra. E é sobre isso que Jesus segue dizendo aqui. Olha o verso de número 21. O verso de número 21, vamos ler de novo. Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, essa declaração, Senhor, Senhor, é uma declaração ortodoxa. É uma declaração de zelo, é uma declaração daqueles que se posicionavam como fiéis ao Senhor. É a postura do rabino, é a postura do fariseu, é a postura do religioso, zeloso, dedicado à lei. Mas olha só o que Jesus está dizendo: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A expressão reino dos céus tem a ver com salvação. Entrar no reino significa estar salvo. Nem todo que professa essa fé vai estar salvo. Por quê? Porque professa essa fé, mas não vive essa fé. É isso que o versículo 21 está dizendo. Agora aqui, nós vimos lá, duas portas, duas árvores. Agora Jesus vai falar de dois discípulos. O título da mensagem para nós essa noite é Na Corda Bamba. Porque aqui tem dois discípulos, duas figuras aqui do relacionamento entre fé e salvação, mas que não demonstram firmeza, convicção, segurança de salvação. É aquela fé inconstante, é aquela fé cambaleante, é aquela fé que não é firme, que não é segura. E o primeiro discípulo é esse aqui, que professa, que verbaliza, que proclama uma fé, mas que essa fé é meramente verbal. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade de meu Pai. Nossa salvação, irmãos, ela não pode estar atrelada apenas a uma confissão verbal da nossa fé. Nós temos que tomar muito cuidado, pois ao agirmos assim, nós corremos o risco de esquecer o que de fato comprova a nossa salvação. Por favor, entenda que eu disse comprova e não aprova. O que comprova a nossa salvação é fazer a vontade do Pai.
O que comprova a nossa salvação é o quão dispostos estamos nós a passar pela porta que é estreita e permanecer no caminho que é apertado. O quão dispostos nós estamos a renunciar a nós mesmos, sonhos, planos, desejos, em favor da vontade de Deus, que se confrontados com a vontade de Deus e houver choque, houver conflito, abrimos mão de nós mesmos em favor do que Deus disse. Isso sim é crer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quantos de nós têm feito assim? Senhor, Senhor. Ou seja, o Senhor é o meu Kyrios, o Senhor é o meu rei, o Senhor é quem governa sobre mim. Mas quando a vontade do Senhor confronta os nossos planos pessoais, a gente deixa a vontade do Senhor de lado e vai buscar fazer o que quer. Isso é esse discípulo aqui, ó. Senhor, Senhor, mas que não faz a vontade do Pai. A fé que salva, irmãos, é a fé que nos leva a confiar em Deus. Vocês lembram da figura do avião, da ilustração do avião que eu falei para vocês outro dia? A nossa fé bíblica é isso. Ela não é meramente acreditar, ela é essencialmente confiar. E o avião ilustra muito bem isso. Todos nós acreditamos que um avião voa, sim ou não? Você acredita que um avião voa? É só você olhar para o alto, não precisa de muita fé para isso. Mas apesar de acreditar que um avião voa, muitos de nós não entram num avião de jeito nenhum, porque não confia. A fé que nos transporta a uma vida eterna com o Senhor não é acreditar, é confiar, é o quanto nós estamos dispostos a colocar a nossa vida ali e crer que vai decolar, cruzar o oceano se preciso for e aterrissar. Ou se não, amém. Que seja feita a vontade do Senhor, porque essa é boa, agradável e perfeita. Mesmo que não seja boa aos meus olhos, mesmo que não seja agradável à minha carne, mesmo que não seja perfeita ao meu entendimento, mas eu me rendo a essa vontade como sendo superior à minha. Essa é a fé que nos transporta para uma vida com Deus. Não é uma fé verbal apenas, não é uma fé de aparência, não é uma fé de declaração, não é uma fé por fora, é uma fé por dentro, e que de dentro para fora ela nos transforma. Amém? Por favor, não confunda. Também não é a nossa obediência a Deus que nos salva. Mas todo salvo é obediente a Deus. Amém? Não se esqueça do contexto aqui, irmãos. Jesus está falando sobre como é que os frutos evidenciam que os nossos corações estão de fato apegados ao Senhor ou ainda a nós mesmos. É o fruto que revela que árvore é. É o fruto das nossas vidas que revela qual coração nós temos. Se é um coração ainda dependente de aplausos dessa terra, por isso damos esmola, por isso jejuamos, por isso oramos. Ou se é um coração que está disposto de fato a esconder todas essas práticas em favor de uma vida piedosa e de um relacionamento só com o Senhor, de um relacionamento sincero com o Senhor e não com os homens. Por favor, entenda que a fé que nos transporta para junto do Pai não é sobre o que dizemos sobre Jesus, mas sim no quanto o que dizemos sobre Jesus impacta as nossas vidas, transforma, nos molda, nos impulsiona a uma nova realidade de caráter, de ações e reações e de relacionamentos. Essa fé que professamos, esse Senhor, Senhor que declaramos, o quanto essa declaração tem mudado a nossa vida, o quanto essa declaração tem nos feito agir e reagir de uma maneira diferente daquela que agíamos e reagíamos antes de declarar Senhor, Senhor. Uma fé só intelectualizada ou verbalizada não tem poder para transformação. Por isso, a fé que nos salva não pode ficar apenas numa frase bonita lá no Facebook ou em uma camiseta. Ela precisa, de fato, ser transformada em um estilo de vida. Um estilo de vida de total e absoluta dependência, confiança em Deus. Foi isso que o salmista disse.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Foi isso que Paulo disse, quando ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seja entregando o teu caminho ao Senhor, confiando nele, e o mais ele fará. Esse mais é o mais da vontade de Deus e não da nossa. Seja todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas, as boas e aquelas que eu e você não achamos tão boas. Mas se amamos ao Senhor e nos colocamos em sujeição a Ele, tudo o que vier sobre nós, nós recebemos como sendo o melhor de Deus para nós. Você está aqui comigo? Seja, olha só, um estilo de vida que depende e confia em Deus. Seja quando somos honrados ou quando somos humilhados. Seja quando temos fartura ou quando temos fome. Seja quando estamos na abundância ou na escassez. Vivendo e declarando com as nossas vidas, como Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4. Irmãos, se a minha força vem do Senhor, eu posso passar por toda e qualquer situação. Significa com isso que eu não vou mais acreditar naquela mentira que diz que o resultado da nossa fé, o resultado, o produto da nossa fé é engrandecimento pessoal. Eu não vou acreditar mais naquela mentira que diz que o que a nossa fé gera é prosperidade material. Eu não vou mais acreditar naquela mentira que diz que o sucesso é o resultado da fé. Sucesso profissional, sucesso pessoal, sucesso familiar. Por mais que tudo isso venha, quando nutrimos uma fé sincera diante do Senhor, não é esse o balizador da nossa fé. Se assim nós pensamos, nós vamos continuar acorrentados nessa mentira. E vamos continuar comparando o sucesso natural de um ou de outro como sendo bênção de Deus. Coloca amor no que eu vou te dizer, meu irmão. Você quer prosperidade financeira? Para de gastar mais do que você ganha. Às vezes quer ascender profissionalmente, ministerialmente, mas dorme até 10 horas da manhã todo dia. Te convidam para fazer algo, te convida para servir ali, te convida para evangelizar aqui. Não, agora não, depois, outra hora, melhor condição, se não estiver chovendo, ou então só com fulano, com Beltrano, não. Tem coisas que a gente fica espiritualizando demais e que não deveriam ser espiritualizadas, deveriam ser tomadas como ação da nossa parte. Quer parar de dever? Para de gastar. Paga o que deve. Resolve a situação. É muito, muito melhor você ficar vermelho por um minuto do que amarelo a vida inteira. Vai lá, encara a situação. Não tem condição agora? Negocia, explica, pede desculpa, se humilha para não ser humilhado. E aí, irmãos, faz o que tem que fazer, mas não atribua o sucesso ou fracasso a Deus te amar ou a Deus não te amar. É muito mais fácil a gente botar a culpa no capeta ou em Deus do que tratar o caráter. Por isso, o que é que nós temos que fazer a fim de demonstrar, de frutificar uma fé madura? Uma fé que de fato recebe de Deus a orientação, a direção e se posiciona como filho de Deus, como discípulo de Cristo. É isso que Jesus está chamando a gente aqui, irmãos. A refletir, a pensar, a se dispor, a acreditar, a confiar, a se entregar e a viver. A viver uma fé que seja madura e que não se impressiona com as coisas que a gente vê, porque não caminhamos por aquilo que vemos, e sim por aquilo que cremos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: não atentando nós às coisas que se vê, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós, que vivemos pela fé, devemos também nos mover em função do que é eterno, irmãos. C.S. Lewis disse que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. A gente tem que parar de perder tempo com coisas que são irrelevantes.
Enquanto a gente está aqui gastando tempo a fim de construir um próprio nome, um próprio status, um próprio reconhecimento, tem centenas de milhares de pessoas caminhando em direção à perdição eterna. Tem centenas de milhares de pessoas, muitas delas às vezes dentro da nossa própria casa, que vão padecer uma eternidade afastadas do Senhor, porque nós estamos preocupados e distraídos com coisas que são temporais, mas não eternas. Assim ensinam os lobos roubadores que Jesus disse. Uma pregação inofensiva, que não confronta e que não nos move, que nos faz brilhar os olhos para essa vida, e que essa vida e o resultado dessa vida é todo o sucesso que a gente busca. O lugar mais alto que um homem de Deus, que uma mulher de Deus tem que buscar alcançar, é nos pés de Jesus. Você pode trabalhar? Deve. Você pode ter a sua casa boa, fazer uma boa viagem, ter um carro legal, ter condição de abençoar. Pode, irmãos. O que não pode acontecer é dessas coisas terem você. Tem gente que não pode nem ser, vou colocar em entre aspas aqui para eu não me contradizer. Tem gente que não pode nem ser abençoado, não pode nem ter um emprego melhor, não pode nem ter um salário melhor, não pode nem ter um carro melhor, que começa a se achar, a se ensimesmar. Começa a achar que é melhor do que o outro, que é mais digno, mais merecedor, mais amado. E aí, todo o propósito pelo qual a igreja foi edificada, para viver como um, representando em unidade a Deus, cai por terra. Porque começa a criar grupinhos. O grupo dos abençoados e o grupo dos pobres lascados. Não. Já tem até uma música, não tem? Quem tem 100, vem cá para frente. Quem tem 10, vai lá para trás. A gente ri, mas a vontade é de chorar, irmãos. Uma igreja feita em cima de si mesma, de homens para homens. Paulo diz que nós não recomendamos nós a nós mesmos. Não é isso. É sobre a eternidade que nós estamos tratando aqui. O ensino de Jesus é sobre isso. É tão solene, tão grave, que Jesus está falando aonde é que nós vamos passar a eternidade. É ao lado dele ou afastados dele? Por isso, cuidado, tem duas portas. Essas portas levam a dois caminhos. Cada caminho leva a um destino. Tem duas árvores, uma produz bom fruto, a outra produz um fruto mau. A do fruto mau vai ser cortada. E agora tem dois tipos de discípulos. Tem um que segue a Jesus e proclama a fé, mas nessa fé não tem correspondência ativa, não tem obras que a sustentem, que a comprovem. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo 22. Verso 22. Muitos naquele dia... Não, isso é o primeiro discípulo. É aquele que verbaliza acerca de uma fé, mas que não traz, junto com a sua fé, nenhuma mudança de vida. Do mesmo jeito que ele vivia antes de Jesus, ele continua vivendo agora. Só que agora ele traz a roupagem de piedade. Ele traz no seu discurso, um discurso de fé, de ortodoxia, de zelo, mas a vida continua vazia. As atitudes continuam as mesmas. Não faz a vontade de meu Pai, disse Jesus. E tem um segundo tipo de discípulo, verso de número 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Aí olha só: porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Agora no verso 22, irmãos, Jesus apresenta o outro extremo da relação entre a fé e a salvação. Enquanto que, de um lado propõe uma fé simplesmente declaratória, mas sem atitude, sem nada que comprova ou que sustenta essa fé, agora Jesus fala daqueles que fazem até muitas coisas, mas sem que de fato eles creiam, eles acreditem naquilo que eles estão fazendo, ou em nome de quem eles estão fazendo. Jesus inicia esse assunto com a expressão naquele dia.
E essa expressão, da forma como ele disse na mensagem, nos disse na mensagem anterior, que a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo, ele agora volta a falar de um encontro escatológico. Ele volta a falar do tempo em que nós estaremos junto com ele, porque a expressão naquele dia significa o dia do encontro, o dia do juízo, o dia da vinda do Senhor, o dia onde o Senhor irá declarar o que é joio e o que é trigo, o que são filhos e o que é bastardo, o que é salvo e o que está condenado, o que é justo e o que é ímpio, o que é ovelha e o que é bode. É nesse dia. Ele está falando desse dia, onde a derradeira sentença declaratória vai ser dada. Você está salvo ou você permanece condenado? Naquele dia. Agora Jesus está expondo os legalistas, aqueles que por realizarem grandes feitos em nome do Senhor, por terem tido grandes experiências espirituais com o Senhor, se veem também no mérito, no direito de dizerem Senhor, Senhor, e usarem isso, usarem as obras como ticket de entrada no reino dos céus. Diferente do primeiro grupo, que verbalizava acerca da fé, mas que não trabalhava em favor da fé, agora nós temos aquele grupo que trabalha. Ele fala da fé e ele também age, expele demônio, profetiza, realiza muitos milagres, mas está usando isso como barganha, está usando isso como ferramenta para entrar no céu. Ó, Senhor, Senhor, eu fiz. Senhor, Senhor, eu realizei. Senhor, Senhor, está tudo aqui. Eles vêm carregando uma grande sacola de obras. Só que repare que Jesus, ele não nega as obras, mas ele nega o autor das obras. Por quê, irmãos? Porque a obra do Senhor, feita sem o Senhor da obra, é iniquidade. Jesus está dizendo que não conhece esses homens. Eles fizeram e aconteceram em nome do Senhor. Por quê? Porque é o nome do Senhor que tem poder. É sobre esse nome que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar. É o nome de Jesus que tem poder para expelir demônios. É o nome do Senhor Jesus que é a profecia viva declarada sobre nós. É o nome do Senhor Jesus que realiza milagres. Só que esses homens, apesar de realizarem grandes coisas, eles não tinham comunhão nenhuma com o Senhor. Eles não tinham relacionamento nenhum com o Senhor. Eles agiam de forma religiosa, cumpriam um rito, faziam a missa, faziam um culto, participavam de célula, plantava igreja, fazia, acontecia, mas não tinha tempo de relacionamento e comunhão com o Senhor. Fazer a obra do Senhor sem o Senhor da obra, Jesus diz que é algo mau, que é iniquidade. A palavra iniquidade no texto grego significa anomia, aquele que não pratica a lei por não conhecer a lei. Você lembra de Mateus capítulo 5? Jesus diz que Ele é o cumprimento de toda a lei. Irmãos, sem passar pela porta que é Jesus e sem cumprir a lei que está em Jesus, nenhum de nós entra no reino dos céus. Por mais que você faça, realize, aconteça e conquiste, tudo em nome do Senhor, mas sem comunhão verdadeira, sem relacionamento com o Senhor. Naquele dia, no dia do encontro, o que vai importar não é o quanto nós conhecemos a Deus, mas é o quanto Deus nos conhece. E a árvore, ela é conhecida pelo fruto que dá. E se esse fruto não são as obras, que fruto é esse? É o nosso relacionamento com Ele. É o quanto a nossa vida está nele, quanto a vida dele está em nós. Porque no verso 23, ele faz um categórico, nunca vos conheci. E essa palavra conheci, é a palavrinha grega também, gnosko. Sabe o que ela significa? É a mesma expressão usada para o conhecer do marido para com a sua esposa. Fala de um relacionamento íntimo. Fala de quando o homem toma a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Em outras palavras, nunca vos conheci significa nós não temos intimidade, nós não somos um. Você não está em mim e eu não estou em você, eu não te conheço. Você faz a obra em meu nome, mas sem mim.
nós não estamos juntos. Por isso, o convite do Senhor a nós, nesses pequenos textos, pequenos versos que lemos, é sobre o retorno para uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor, apesar das atividades profissionais, ministeriais, intelectuais, sejam quais for, relacionais. O nosso tempo de devoção a Deus, de busca sincera pelo Senhor, de ouvir a palavra e deixar a palavra entrar no coração e passarmos a agir conforme a vontade do meu Pai, disse Jesus, é o que vai verdadeiramente nos transformar de pessoas que ou proclamam, mas não fazem, ou fazem, mas não creem. São esses dois discípulos que estão na corda bamba. Aqueles que falam, mas não fazem nada, ou aqueles que fazem, mas não creem, porque não conhecem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos impulsione a viver uma vida que de fato nos torne conhecidos dEle. Para a gente concluir, eu gostaria de compartilhar com você aqui rapidamente acerca do que de fato nos salva. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Versículo 9 diz que é para que ninguém se glorie. O Donald Arthur Carson, um pastor americano, disse que qualquer outra ideia de graça diminui o valor da graça. Dietrich Bonhoeffer disse que a graça barata, ela é danosa para a nossa vida como cristãos. Banalizar a graça de Deus é um risco severo para a nossa salvação. Essa pregação inofensiva, essa pregação antropocêntrica, essa pregação humanista, ela tem produzido uma graça barata. E essa pregação da graça barata ensina o quê? Que ensina perdão sem arrependimento. Que você vai ser perdoado por Deus sem que haja arrependimento. Só que não é possível. Não é possível tomar posse do perdão sem reconhecer que precisa de perdão. 2, ela prega membresia sem disciplina. Pode ser o que for, continuar do jeito que está. A graça nos basta, Deus nos ama, isso tudo é verdade. Só que Deus também é justiça. E a igreja do Senhor foi criada para representar o Senhor. E o Senhor é santo. A graça barata também prega um discipulado sem obediência. E aqui eu quero compartilhar uma dor do ofício pastoral com vocês. É muito legal ter o seu pastor como amigo. Você vai na casa dele, ele vai na sua casa, vocês comem frango com quiabo juntos. É muito bom. Mas poucos são aqueles que, quando o pastor precisa de fato ser pastor na vida dele, aceita. Porque quando está tudo legal, quando não tem confronto, quando não tem exortação por uma vida piedosa e santa, tudo bem. Mas começou a mexer, começou a confrontar, aí não quero mais, não gosto mais, não fico mais. Discipulado sem obediência. A graça barata é que ensina isso. A graça barata também ensina o quê? Bênção sem perseguição. Venha, que Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Só que não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que no mundo tereis aflições, porém, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Existe uma promessa de vida e vida em abundância. Quem não quer? Eu quero. Só que a vida e a vida em abundância, ela só é possível num lugar onde não vai haver fome, onde não vai haver sede, onde não vai haver frio, onde não vai haver dor, onde não vai haver medo, não vai haver ranger de dentes. Não é aqui. Começa aqui, mas não é aqui. Por isso, nos dispor verdadeiramente à graça que nos transforma, e não é essa graça barata, é o que nos assegura, irmãos,
uma fé que seja de fato salvífica, uma fé que seja de fato salvadora, e não uma pseudo-fé embasada num ensino que não é bíblico e que vai construir em nós a pior de todas as mentiras: o engano. Sabe por que o engano é pior do que uma mentira descarada? Porque uma mentira descarada está claro, você vê que é mentira, você não vai. Mas se você acha que está certo, caminhando naquela direção, mas isso é um engano, cada passo que você dá é um passo para mais distante do propósito primeiro. E tem muita gente caminhando a passos largos, achando que está indo no caminho certo, porque tem recebido um ensino de lobos, como se viesse da parte de Deus. E tem se entregado a isso e tem confiado nisso, ao invés de se entregar e confiar de verdade no Senhor. Lembra? 2 semanas atrás nós vimos, olha o caráter, olha o ensino e olha o resultado da vida daquele que se diz que vem da parte do Senhor. Não abra o seu coração para qualquer coisa, confia em Deus. Paulo diz que qualquer um que vier apresentar um outro evangelho diferente daquele que já foi apresentado, este é maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. E Jesus disse que esse tipo de ensino, que propõe uma porta larga e um caminho espaçoso, é um ensino dado por falsos mestres, falsos profetas, lobos roubadores. E o fim e o destino e o ponto de chegada é perdição. Com isso eu quero concluir nessa noite fazendo uma oração por você, por mim, por todos nós. E a minha oração é para que possamos guardar os nossos corações em sincera obediência a Deus, com humildade e gratidão. Lembrando sempre que o único mérito que temos é o fato de não termos mérito nenhum. E que a verdadeira fé é aquela que nos conduz à graça, e a graça à salvação em Cristo Jesus. Que seja assim nas nossas vidas. Amém. Você pode ficar de pé por um instante, por favor? Nós vimos sobre 2 portas, 2 árvores, 2 discípulos. Na semana que vem, na conclusão dessa série, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos ver sobre 2 casas. Uma casa que foi edificada sobre a rocha e uma outra casa que foi edificada sobre a areia. Jesus está falando de ensinamentos. Aonde estamos edificando a nossa morada eterna, naquilo que sustenta para a eternidade, ou naquilo que com o vento, com a chuva, pode ruir? Como é que está a sua fé? Será que a sua fé está na corda bamba? Ou será que a sua fé está firme, como deve ser a nossa certeza de salvação? A definição bíblica de fé é essa: certeza, convicção. 99% de certeza é dúvida. Eu gostaria de orar por você. Se você não se importar, fecha seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pela oportunidade de nos reunirmos aqui uma vez mais para ouvir do Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui e peço ao Senhor que aquilo que foi ministrado aos nossos corações encontre firme lugar em nós, como semente em terra boa, que possa, Senhor, enraizar, crescer, frutificar, frutos de justiça,
frutos de fé, fruto de salvação. Que esse fruto nos sustente, mas também que nos ajude a levar a outros a semente dessa fé, que pode também em outros corações transformar realidades para uma eternidade com o Senhor. Tem misericórdia de nós. Tira-nos dessa corda bamba. Tira-nos da incerteza, do medo, da dúvida. Que possamos verdadeiramente entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor e crer que o mais o Senhor fará. Que não sejamos mais enganados pelos nossos olhos, que não caminhemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, e que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que assim crendo tenhamos vida nesse nome. Essa é a nossa oração como igreja nessa noite. Que tudo em nós seja para a Tua glória. Que o resultado da nossa fé não seja para esse tempo apenas, mas que seja para a eternidade. Porque tal qual é o Senhor, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo para sempre, assim também o Senhor nos convida a termos uma fé que aponta para a eternidade. Em nome de Jesus oramos.